Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história, mas antes de começar a nossa história de hoje, eu quero saber de vocês quem gosta de ouvir histórias e quem gosta de contar histórias. Geralmente, os netos e os filhos gostam de ouvir histórias dos pais e dos avós também, não é mesmo? É muito importante que os pais contem histórias para os filhos e os avós também. Histórias que eles ouviram, histórias que eles viveram. É muito importante isso para a vida dos nossos filhos e para a vida dos nossos netos. E os livros também contam histórias maravilhosas. Bom, nós temos livros para as crianças menores de fazendinha. Tem muitos livros que contam a história dos bichinhos. Tem livros do menino que tinha quase tudo. Tem Macaca na Cozinha. Quer ver o que tem mais aqui? Tem livros de curiosidade. Sabe assim, A Idade da Pedra, Quebra-Cabeça, os seres vivos que moravam aqui na Terra. Então, tem muitas histórias muito legais. E também tem a Bíblia, que também tem muitas histórias e que são verdades para nossa vida para sempre, não é mesmo? Então tá, bom, a história de hoje é a história de um menininho que ele cresceu ouvindo as histórias da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. E sabe que histórias que eram essas? Elas contavam para ele histórias da Bíblia, as histórias contavam histórias de Noé, contavam histórias de José do Egito, de Jacó, contavam histórias de Sansão, de Davi, de Saul. Contavam para ele muitas histórias e ele gostava de todas. Ele desde pequenininho, ele foi instruído na palavra de Deus e ele foi crescendo, e ele sempre ali, ouvindo as palavras de Deus. E sabe que tanto a vovó quanto a mamãe ensinaram tanto esse menino que cresceu e ele ficou forte. Vocês sabem quem é esse jovem? Já sabem quem ele é? Vamos ver se vocês sabem. Que ele cresceu com muito temor do Senhor, muito temor. Sabe assim, a palavra ensina que quando a gente ensina os nossos filhos desde pequenininho, quando eles ficarem grandes, eles não vão se desviar do caminho, tá? E aí, já sabem quem é esse menino? Que é filho da Eunice e neto da Lloyd? Vamos, 1, 2, 3. Já descobriram? Vou contar de novo, hein? Mais uma chance, que eu vou revelar o nome dele para vocês. 1, 2, 3. Isso mesmo, o nome dele é Timóteo. Agora que vocês descobriram quem é esse menino, eu vou mostrar quando ele cresceu mais e mais, que ele já era um moço. Olha aqui que moço lindo que ele ficou. E eu vou mostrar para vocês com quem ele se encontrou. Ele se encontrou com Paulo. E depois que ele se encontrou com Paulo, ele foi andando por várias regiões, por vários lugares, fazendo, sabe o quê?
ensinando a palavra de Deus. Ele tinha muito temor, Timóteo, ele era muito obediente a Deus, muito obediente à sua mãe, à sua avó e também a quem ele tinha como um pai espiritual, que era Paulo. Então eles iam em todos os lugares pregando o evangelho de Deus. E onde eles andavam, tinha muita coisa ruim no mundo, sabe? Muitas pessoas praticando coisas que Deus não gostava. E eles iam por muitos lugares e falando, né, da palavra de Deus. E Paulo, que era como se fosse, era de verdade um pai espiritual para Timóteo, então ele sempre recomendava coisas boas a Timóteo. Você, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso, viu, que está acontecendo. Busque sempre a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a mansidão e a perseverança. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a confissão na presença de muitas testemunhas. E Timóteo ouvia atentamente tudo o que Paulo dizia, com muito cuidado. E Paulo, ele continuava dizendo para Timóteo que ele estava muito feliz com a amizade de Timóteo, com a conduta de Timóteo, porque Timóteo, ele era obediente no ensino, ele era obediente na conduta, na fé, em tudo que Paulo falava. E ele dizia: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha fé, a minha perseverança, o meu amor e a minha paciência. Que você permaneça com todas essas coisas que você aprendeu, com essa convicção que você tem. Pois desde criança, lá com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd, você aprendeu as sagradas escrituras. E por isso você tem este temor e essa fé em Deus. Que você nunca venha perder nada disso. Porque toda a escritura, tudo que você aprendeu, toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E ela é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem seja apto, para que ele esteja pronto e plenamente preparado. E você, Timóteo, é assim, você já está preparado. E claro que Timóteo ficava muito feliz. E sabe o que aconteceu com Timóteo? Timóteo, ele foi um pastor muito importante. E as cartas que Paulo escreveu para Timóteo são importantes para nós até hoje, sabiam disso? Sabe por quê? Porque Timóteo aprendeu com a sua vó Lloyd e com a sua mãe Eunice a escutar as histórias, e ele sempre foi obediente. Sempre muito obediente. Então, eu espero que com essa história vocês peçam para o papai, a mamãe, a vovó contarem histórias para vocês, para que vocês cresçam com inteligentes e principalmente com essas palavras aqui, ó, as palavras de Deus, que tem tudo para todas as horas, tudo para que você possa crescer em graça e em conhecimento de Deus.
Espero que vocês tenham amado a história de hoje. Qual histórias vocês vão pedir para o papai, para a mamãe ou para a vovó contarem para vocês no dia de hoje? Depois eu quero saber de todas elas, tá bom? Um beijo para vocês! Crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. La 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 la, la 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 la. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Vocês gostaram da história de hoje? Então, aqui nós vamos ter duas atividades agora. Porém, uma, vocês já sabem o que é, né? É o versículo, isso mesmo. Então, vamos ao versículo de hoje. O versículo de hoje está em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é fácil, muitos de vocês já até sabem, né? E é muito bom servir ao Senhor. Vamos lá novamente? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, vamos fazer este versículo em libras. Quem está treinando as libras por aí? Então, vamos treinar esse versículo também. Vamos lá? Peraí, deixa eu colocar os nossos livros aqui atrás para segurar o nosso versículo de hoje. Então, vamos aprender. Vamos lá? Então, agora o versículo em libras fica assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Vamos de novo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Espero que vocês tenham gostado desta primeira atividade. A próxima atividade vai ser em família. Isso mesmo, assim como você aprendeu com Timóteo, a sua mãe e a sua avó, você vai convidar a sua família para eles contarem uma história para vocês. De preferência, uma história da palavra de Deus, né? E aí, nesse momento, eu quero que vocês façam uma selfie bem bonita e mande para tia Lê, para tia Ana. E sabe onde vai aparecer essa fotinha? No Instagram ou no próximo vídeo. Então, eu conto com vocês. É uma atividade para ser feita em família, tá bom? Então, vocês vão chamar o papai, a mamãe, a vovó, para eles contarem uma história para vocês e vocês, ó, tiram uma selfie, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito da história de hoje e das nossas duas atividades. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!